Olá pessoal, vou falar nesse vídeo sobre recursividade e falar sobre o exemplo da sequência Fibonacci, tá certo? O que é que nós temos na sequência Fibonacci? Temos o próximo elemento é sempre resultado da soma dos anteriores. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais o anterior, 3, então o próximo será 3, 3 mais o anterior será 5, 5 mais o anterior, 8, 8 mais o anterior, 13 e assim por diante, tá certo? Então, primeiro eu vou ilustrar aqui o exemplo de como isso pode ser implementado. Então, teria aqui, ó, anterior, atual e próximo, sendo sempre obtido, né? Então, a gente tem, no primeiro momento, o anterior sendo 0, o atual sendo 1, e o nosso próximo seria a soma de anterior mais próximo. Só que aqui eu vou fazer dentro de um laço de repetição, dentro de um for. A gente vai precisar do iterador, chamar de i, e a gente precisa de um ponto de parada, né? Que vai ser o nosso n. Esse n eu vou estar recebendo do teclado, vai ser o inteiro, então vou receber esse n aqui, tá certo? Então já tenho dois elementos sendo que a gente já tem aqui. Antes disso, vamos fazer o nosso for para obter o próximo, né? Então aqui, ó, i, vou dizer que i vai de 1, vamos contar como i indo de 1 até i menor do que n. A gente vai mudar só um pouquinho isso mais à frente, só para vocês entenderem. I mais. Então aqui a gente vai obter o nosso próximo, que vai ser a soma do anterior mais o atual. Isso porque a gente vai estar mudando esse atual sempre. Então, por exemplo, nosso atual é 1. 1 mais anterior, próximo 1. 1 mais anterior, próximo 2. 2 mais anterior, próximo 3. 3 mais anterior, próximo 5. Então aqui a gente vai atualizar sempre o nosso anterior, vai ser o atual. E o atual vai receber o próximo. Ok? Vamos exibir essa sequência. Vai ser o inteiro e vai ser o nosso próximo sempre a estar sendo exibido, tá certo? Então vou receber um n. Então digamos que o meu n seja 4, então eu quero que exiba 4 elementos. Então ele está exibindo aqui, na verdade, 3 elementos. Isso porque o i está indo de 1 até menor do que n, então ele não está contando tudo e a gente está desconsiderando o 0 e o 1, né? A gente não está exibindo o 0 e 1, então a gente tem que exibir o 0 e 1. Então, nesse caso, vou fazer o seguinte. Eu já tenho dois elementos sendo exibidos, então se a entrada for 4, eu só quero que exiba mais 2. Eu vou dizer que o i vai de 0 até n menos 2, ok? Então, desconsiderando esses dois que a gente vai exibir aqui, que são os nossos dois primeiros elementos, que vai ser o nosso 0 e o nosso 1, ok? Depois disso, que no caso é o nosso anterior e o nosso atual aqui, os primeiros que serão 0 e 1. Então aqui, ó, o próximo vai ser sempre exibido. Então quando eu digitar 4 agora, ele vai exibir 0, 1, na verdade aqui, e aqui dentro do do for, ele só vai exibir duas vezes, duas iterações de i, né? Considerando que n for 4, n menos 2 vai ser 2, como i vai de 0 até ser menor do que 2, ele vai executar 0 e 1, ou seja, duas vezes. E aí a gente exibe dois valores aqui e os demais aqui. Então vou aqui, ó, digitar 4. Os 4 primeiros dígitos são realmente esses aqui, ó, na sequência do nosso exemplo aqui, ó, são os que estão sendo exibidos. Se eu coloco 7, então os 7 primeiros elementos, então nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então até o 8 está sendo exibido, beleza.
Digamos agora que eu queira, na verdade, só o último elemento. Então, o próximo vai ser esse meu último elemento. Então, print f, o elemento n da sequência e aí eu vou exibir o nosso d, que vai ser próximo. Ou seja, digamos que eu queira o terceiro elemento da sequência. O terceiro elemento da sequência é 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. O terceiro elemento é o que eu quero e o que é 1. Então, ele está exibindo aqui, na verdade, aqui dentro do para, né, do for. Então, 0, 1, 1 são os 3 elementos. E o elemento n, que for o 3, ou seja, o terceiro elemento é 1. Então, digamos que eu queira o oitavo elemento. Então, o oitavo elemento é 13. Então, vou até aqui o exemplo, né? Então, sempre a gente vai obter o próximo a partir da soma dos anteriores. Mas vamos fazer isso de forma recursiva. Então, não vou precisar mais disso. A leitura ainda vou querer. Não preciso mais do anterior. Isso aqui a gente vai tirar. E a gente vai fazer nossa função. Retorno inteiro, nome fibo da nossa função. E vamos estar recebendo o n que vai estar sendo recebido no teclado, né? E que vai ser o nosso parâmetro. Como é que vai ser essa nossa função? Lembrando que a recursividade é a possibilidade de uma função chamar a si mesma. Só que tem que existir um ponto de parada. No caso da sequência Fibonacci, nós temos esses dois primeiros elementos aqui, ó, que é 0 e 1. Na verdade, é o primeiro elemento e o segundo elemento. Ou seja, se o meu n ele for igual a 1, o retorno da função vai ser quanto? Vai ser 0. Se não, se. Então eu poderia colocar até alinhar aqui o se. Então eu vou alinhar, tá certo? Não vou alinhar, na verdade vou trabalhar com se distinto. Então se for igual a 1, retorna 0. Se for igual a 2, se o meu n for igual a 2, ele vai retornar 1. Então o segundo elemento é 1. Se não, ele não vai ser 1, não vai ser 2, a entrada como n. Então a gente vai cair na nossa função recursiva, que a gente vai estar retornando de forma recursiva. Pela a definição matemática, o próximo elemento, ou seja, não é 0, não é 1, a gente vai obter o próximo a partir da soma desses, que aí seria o próximo passo. Então, se a gente tem o passo base, que são esses aqui, o próximo passo é a soma desses, que no caso é quando n for 3. A gente já tem quando n for 1, tem como n for 2. E quando n for 3, a gente vai ter n, a notação matemática é essa, n menos 1 mais n menos 2. Será que é isso mesmo? Deixa eu tirar daqui, colocar aqui em cima para tentar deixar mais claro. Então, quando for 3, nós vamos ter 3 menos 1 mais 3 menos 2. Porque a notação matemática nos dá n menos 1 mais n menos 2. Tá certo? Por que isso? Então, se for 3, digamos que a entrada aqui seja 3. 3 menos 1, 2. Vai cair nesse if aqui quando entrar na função, né? Se for 2, o retorno vai ser 1. Na verdade, aqui não estou calculando 2 mais 1. Na verdade, eu vou calcular o retorno, né? Então, 3 menos 1 é 2. Se entrou 2 na função, o retorno vai ser 1. 3 menos 2 é 1. Se entrou 1 na função, retorno 0. Então, eu vou estar calculando, na verdade, 1 mais 0. Isso porque eu vou estar chamando de forma recursiva n menos 1 mais, chamando aqui de forma recursiva, n menos 2. Ok? Então, recapitulando. Se meu n... Se eu estou entrando aqui na função com 3, 3 é igual a 1, n é igual a 1? Não.
é igual a 2? Não. Então ele vai cair aqui na recursão, né? Então, ó, ele vai entrar aqui como n menos 1. Se ele entra como n menos 1, se eu estou dizendo que é 3 a entrada, 3 menos 1, 2. Então, eu estou entrando na função como 2. Se é 2, retorna 1. Então, aqui vai ser 1 o retorno. Mais o retorno de fibo de n menos 2, ou seja, 3 menos 2, 1, entrou como 1, retorno 0. 1 mais 0, 1. Então, retorno para 3 vai ser 1. Lembrem disso, retorno para 3 é 1. Agora eu vou entrar como 4. Se eu entro como 4, vou cair aqui. 4 menos 1, 3. Eu já sei que o retorno de 3 é 1. Então, aqui vai estar 1, né? 4 menos 2, 2. Retorno 1. 1 mais 1, 2. Retorno para o n4, 2. Justamente o quarto elemento é 2. E isso vai seguir sempre de forma recursiva, lembrando daquela pilha de execução, né? Até que a gente alcance o caso base, ou o ponto de parada dessa função. Beleza? Vamos ver se funciona. Vou executar. O problema está aqui. Novamente. Não estou chamando a função no main, né? Vamos chamar aqui, ó. Aqui eu vou exibir nossa função fibo passando o nosso valor n. Então, se n for 1, retorno 0. O primeiro elemento é 0. Se n for 2, retorno é 1. Se 3, retorno é 1. Terceiro elemento, 1 da sequência, não é isso? Se n for 4, quarto elemento 2. Se n for 5, quinto elemento 3. Sexto elemento vai ser 5. Sétimo elemento 8. E assim por diante. Ok? Então está aqui nossa função recursiva da sequência Fibonacci. Vocês também podem encontrar outros exemplos da escrita dessa função. Alguns considerando, por exemplo, desconsideram a utilização do zero e começam a partir desse 1. Então os primeiros elementos seriam 1 e 1. Mas aí vocês vão encontrar variações, ok? Então é isso por esse vídeo. Até o próximo.